Estamos de volta aqui com o Jornal da Super. Participa com a gente a Roberta Marina Zen e também o Daniel Zen, eles que são do município de Brusque, fazem parte aí da empresa Roda Consultoria, também da Irmãos Zen S.A., que vão falar conosco sobre empresas familiares, um tema aí que está sendo abordado, portanto, e que eles vão destacar nessa entrevista. Roberta, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Super, tudo bem? Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Super, é um prazer estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Daniel, bom dia, obrigado pela participação, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia para vocês, para todos os ouvintes, e vamos falar um pouco desse tema que é tão interessante para quem tem uma empresa, um pequeno negócio, que é a sucessão em empresas familiares. Pois bem, quando se fala em empresas familiares, né, Roberta, tem a questão de pequenas empresas, tem a questão de grandes empresas e que algumas têm uma certa dificuldade, digamos assim, quando se expande, de estar trabalhando com esse tema, no caso, família, né? Como que vocês têm recebido esse tema, como que têm trabalhado e ajudado as pessoas nessa questão? Então, as empresas familiares no Brasil são maioria, né? 80% das empresas no Brasil são familiares. Então, os negócios começam com um sonho, às vezes a pessoa tem a necessidade ali de empreender, de começar o seu negócio, e a empresa cresce e a família cresce junto. E nesse ambiente, há muitos anos, assim, tem mais de 20 anos que se estuda, né, técnicas de administração, assim como o marketing cresceu, assim como técnicas de RH, com gestão financeira. A área de autogestão de empresas familiares, hoje já existe ciência, existe técnicas, né, da administração aplicada para esse tipo de negócio, que envolve tanto a parte de gestão quanto de comportamento, porque famílias envolve sentimentos, envolve conflitos, envolve interesses, né? Então a gente também traz a parte psicológica e comportamental, e a parte jurídica, que são os contratos, organizar bem a parte de impostos, né? Quando acontece uma sucessão. Então são três áreas, né, que juntas fazem a ciência da empresa familiar. Uhum. Então essas três áreas precisam andar juntas, vamos dizer assim. Quando você fala em 80%, aqui no nosso estado, isso é o mesmo número, até mais, de repente, claro, talvez, né? Claro, e assim, pequenos negócios, grandes empresas têm grandes problemas e pequenas empresas têm grandes problemas. Não muda a quantidade de funcionários ou o tamanho do faturamento da empresa, porque o ser humano tem os mesmos sentimentos, né? Sentimentos de pertencimento. Às vezes o negócio é do seu pai, então aquele sonho não é seu, mas você precisa se apaixonar por aquilo, trabalhar no negócio, conseguir conquistar ali seu espaço, às vezes no meio de outras pessoas que trabalham há muito mais tempo que você ali, por uma geração, às vezes que começou junto com o seu pai. E nesse processo, você precisa se especializar, estudar bastante, entender, né, o seu papel. E nisso a gente criou até o curso, né, um curso online que fala dos 10 mandamentos do filho do dono. Uhum. Então, nesses 20 anos que a gente tem de estrada aí, acompanhando as empresas e vivendo na prática, né, nós somos de empresa familiar. A nossa empresa familiar ali hoje são 9 núcleos, né, Daniel? Assim, são 9 famílias, né? Começou com meu avô e o irmão dele. Hoje são 9 famílias que administram essa empresa. E isso foi muito estudo. A gente investiu em muita consultoria, em cursos no exterior também, para trazer essa metodologia que aí não tem segredo. Você consegue seguir e ter mais sucesso no fim da história. Uhum. Pois bem, esse curso, como que a pessoa tem acesso e o que ele também vai abordar, Daniel, em relação a essa questão? Esse curso foi montado pela Roberta, dá para acessar a plataforma que usa o Wi-Fi, né? Mas dá para acessar pelo site, né? ofilhododono.com. Isso. E é só acessar lá, tu vai ter a landing page lá, é fácil o acesso. Eu acho que até de repente vai rolar um cupom aqui, será? Sim. E o curso, e junto com a nossa consultoria,
Não sei se você já escutou falar sobre o pai rico, filho nobre e neto pobre. É engraçado que nas pesquisas, se for ver, todos os países têm um jargão desse tipo, um ditado desse tipo. Isso em chinês, em francês, em alemão, todos os países têm essa mesma ideia. Eles falam muito de arregaçar a manga, em inglês eles falam arregaçar a manga até arregaçar a manga de novo em 3 gerações, de sapato de camponês a sapato de camponês em 3 gerações, isso o chinês fala. Então assim, eles trazem isso tudo. E o nosso trabalho é não deixar isso acontecer. A gente já conseguiu na Zen, hoje a 3ª geração é que já está praticamente administrando a empresa. Ainda tem alguns da 2ª geração, mas a 3ª geração hoje tem mais representantes do que a 2ª. Então a gente já passou desse nível na Zen. Então esse é o legal, esse é a nossa meta aí. Aqui no estado a gente tem várias empresas centenárias. A Zen tem quantos anos? 62. 62. É uma empresa que vai muito bem, né? E já passou por esse estágio aí, né? 65. Dessa questão de 3ª geração, é isso? Pronta para a 4ª, para a 5ª geração. Pronto. Exatamente. Então temos várias empresas centenárias aqui e também temos várias centenárias que dão exemplo que foram embora. Hoje só tenho os restos, né? Que é uma pena, né? Aqui em Brusque mesmo, as têxteis ali foram um caso assim de falta de governança e falta de sucessão, né? E muitas vezes são detalhes pequenos. É um alinhamento de familiar, é uma estrutura de administração melhor estruturada, os processos de administração da empresa também ser mais claros e mais auditáveis, né? Não está tudo na cabeça do dono. O dono, geralmente, quem fundou, tem um conhecimento muito alto da empresa e ele faz aquilo naturalmente. Ele tem a administração daquilo, ele olha para o estoque, sabe quanto tem no estoque, ele olha para a máquina batendo, ela sabe se ela está na velocidade certa. Só que isso é tudo uma percepção dele, conseguiu com o tempo. Isso não dá para passar para a próxima geração. Tem que ter processos, tem que ter índices, a empresa tem que ter os números onde você consiga falar se está alto, está baixo, se é pouco, se é muito, se o estoque está alto, se o estoque está baixo, tem que ter os parâmetros. Então assim, a gente vem trazendo essas ferramentas de gestão para a empresa e auxiliando a convivência da família. Vocês atendem, aqui a gente está falando especificamente de empresas familiares, mas também pela consultoria de vocês, também trabalham com empresas que não são familiares? A gente trabalha e a gente tem um braço junto na consultoria, que é na parte de compra e venda de empresas. Então, avaliação de empresas, compra, venda, auxiliar quando, por exemplo, quanto é que vale a minha empresa? Então a gente consegue fazer uma avaliação, consegue estruturar, fazer uma tese de investimentos para algum fundo ou algum comprador, ou você comprar uma outra empresa. Isso foge um pouco da linha da sucessão, da linha de empresa familiar, que a gente também trabalha dentro do escritório na consultoria. Quando se fala nessa questão de empresas familiares, elas são mais difíceis ou mais sensíveis de trabalhar pela questão familiar, pela questão sentimental, até pela questão de ego, enfim? Roberta, essa é a parte. Explana, Roberta. Cada empresa tem a sua história, então tem todo um respeito aí pela história. Quando a gente contrata uma consultoria, né, quando a gente chega numa empresa, a gente precisa respeitar muito a história e não fazer julgamento, né, de que é certo e que é errado. Cada família tem sua cultura, cada família tem o que é certo para eles. O importante é que a empresa fique saudável. O que é uma empresa saudável? Uma empresa que gera caixa. Tem algumas culturas que ainda o lucrar é da vergonha, sabe? Então a empresa está indo mal às vezes porque eles têm vergonha de tô ganhando muito em cima disso, então não pode. Então alguns paradigmas assim precisam ser quebrados para que a empresa fique saudável. Então esse é o objetivo. O objetivo é a empresa ficar saudável, gerando caixa, de acordo com o mercado. Então se ela daquele setor, e aquele setor é 20% de resultado aí nas empresas abertas, né, que não são familiares, que a gente consegue estudar, poxa, a sua também tem que conseguir fazer. Então como chegar lá, né? Então quando você alinha os objetivos da família, é o primeiro passo. Dentro do curso ali a gente fala os 10 mandamentos, são dicas mesmo, são passos que se a pessoa conseguir, lógico que um é melhor que nenhum, né? 2 assim vai indo,
Se a pessoa conseguir seguir aqueles passos, a tendência é que tenha esse sucesso, né? A empresa, ela tem que gerar o recurso para conseguir continuar investindo, conseguir gerar emprego. Então, uma empresa, o primeiro ponto é ela ser saudável, ela gerar caixa, para que as pessoas trabalhem bem, tenham condições de trabalho e são os funcionários, principalmente ali, a parte de gestão de pessoas é o futuro, é onde você precisa investir. A gente passou aí pela revolução das máquinas, né? Quando chegaram as máquinas, depois veio a tecnologia forte e agora são as pessoas. Não adianta você ter toda a parte de tecnologia se você não tem o ser humano bem, né, formado, então qualificado. Então você precisa investir em educação e formação da tua equipe para ela se diferenciar do robozinho, né? Pois assim vai. A gente tem visto quando você fala na questão de pessoas, a gente tem visto aí mudança de comportamento também dessas gerações novas, né? Em relação de como encarar o mercado de trabalho. Eu até estava lendo uma reportagem sobre esse assunto recentemente aí num site aí de um jornal, acho que foi a Folha de São Paulo, o Estadão, enfim, e falava justamente sobre essa questão de comportamentos diferentes do que a gente vivenciou, né? E que tem sido um desafio aí para as grandes empresas, esse tema aí, né? Isso tem estudo também, isso também é metodologia hoje. O que motiva cada geração é estudado por Harvard, que os baby boomers, os pós-guerras, eles se motivam por segurança. Então, se a gente pensar aí nos nossos pais, né, eles querem o salário na conta, a aposentadoria. O que era sucesso na época era você ser servidor público, porque você se aposentava com um salário integral, né? Isso era o que motivava a geração anterior. A geração anterior à nossa, ainda ali dos cinquentões, assim, essa geração X, eles querem o crescimento rápido. Era um pessoal que eles estudaram muito, se formaram em medicina, em grandes faculdades, porque isso era certeza de um bom emprego, né? E de crescimento rápido. A geração Y, que é mais a nossa aqui, né, perto dos 40, abaixo dos 40, o pessoal quer prazer, quer gostar do que faz. E isso o pessoal mais velho não entende. Como assim? Trabalho para vocês pode ter prazer? Prazer para mim é nas férias. Né? Então, assim, a geração anterior a essa do prazer, ela se divertia muito pouco. Eles eram workaholics, então o trabalho era sinônimo de sofrimento mesmo. Você acorda cedo, trabalha. Lá na sexta-feira, se você tiver, né, com tudo resolvido, aí no sábado você vai descansar. Então, foi uma geração que também passou isso para os filhos, né? Que o trabalho é uma coisa ruim. Então, você chegar em casa e reclamar do seu trabalho, você provavelmente vai criar, né, os seus filhos com essa imagem, né? Que o trabalho é sacrifício. Mas também o trabalho não é só prazer. Então, aí tem a geração Y, se ela não for muito bem direcionada, por mais que ele goste do que faz, também não é só diversão. Aí quando ele tiver um dia ruim no trabalho, ele vai se frustrar e vai ter esses problemas comportamentais que você está falando. E depois da geração Y? Vem a geração Z. O grande desafio. A geração Z. Esse pessoal, sabe, segundo Harvard, né, com o que eles se motivam? Eles se motivam com o feedback, com a curtida, com o retorno. Então, se você tem aí funcionários, parentes que tem ali perto dos seus 20 e poucos aninhos, né? E você pensa assim, poxa, esse pessoal não vai, parece que a coisa não anda. Ele precisa de retorno, porque eles já cresceram com a curtidinha, tipo assim, eu quero saber o que você está achando de mim, por mais que seja para eu me desenvolver. Então, assim, olha, você tem que melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, de acordo com as regras da empresa. Você não está cumprindo o horário, por exemplo. Nas últimas 3 semanas você chegou atrasado 4 vezes. Isso não é interessante. Nossa cultura aqui é chegar no horário. Então, é esse tipo de retorno que esses jovens precisam. E muitas vezes o pessoal do prazer lá, ele fala assim, pô, como é que tu não chega cedo? É tão legal, aqui é tão bom trabalhar, né? Então, assim, eu gosto de chegar aqui cedo. O pessoal mais velho que a gente não entende a geração mais jovem ainda, porque não entende nem a do prazer, que fala assim, pô, trabalhar para vocês é diversão, e também não entende esse pessoal do feedback, porque eles não são acostumados a dar o retorno, porque eles não receberam também. Então, metodologia de feedback também está no curso. Como eu faço para dar um feedback estruturado para você? É baseado em quê? Baseado no que realmente você fez, não o que você é. O que você é julgamento. Você é inteligente.
pô, não te ajuda em muita coisa. Agora, olha só, você fez 10 perguntas interessantes na sua entrevista, parabéns. Você fala, puxa, olha só, né? Tive um feedback positivo a respeito do meu trabalho. É por aí. Olha, bem interessante essas colocações aí, né? Que a gente vivencia e realmente o perfil é mais ou menos assim, dá pra, pelas gerações que a gente consegue se identificar, né? Consegue se identificar. Agora, o Daniel falou ali numa situação que é o seguinte, toda empresa que é fundada por alguém é um sonho de alguém, né? E você falou lá no começo da entrevista em relação à questão de repente o sonho do pai não é o sonho do filho. O filho talvez quer fazer medicina, digamos assim, mas encontra uma grande empresa que o pai montou e que é uma empresa de sucesso. O filho de repente abandona uma carreira que talvez ele sonhava para tocar a empresa. E aí, Daniel, como que é essa situação? E como lidar com essa situação também? Isso acontece muito. Todas as famílias, assim, a maioria das famílias, elas crescem mais a família do que o negócio, né? Muitas vezes tem mais pessoas do que cargos de alta gestão. Não vai dar todo mundo tocar a empresa, que nem a gente fala, né? Mas é muito comum a gente ver das duas maneiras. Alguém que queria ser médico e virou administrador de empresa, frustrado muitas vezes, com dinheiro no bolso, mas frustrado. Mas existe muita gente que realmente a gente consegue estruturar para ele não precisar ter um cargo executivo. Isso é muito comum no nosso trabalho, é estruturar a empresa para ele não precisar ser o CEO, o filho não precisar ser o CEO da empresa, tá? Ele obrigatoriamente ele vai ter que se capacitar para ser um bom sócio, um bom dono, vamos dizer assim. O que a gente faz? A gente trabalha ele para ele ser um conselheiro, ele entender de números, ele entender, para ele ter o controle da empresa, saber se aquilo está indo bem ou mal. Mas não necessariamente ele tem que ser o CEO. Meu pai fundou, trouxe até aqui, agora eu vou levar para o dobro no meu nome. Não é uma obrigação. Existe muita ferramenta para isso não precisar acontecer. Que você vai ter que se capacitar como dono, sim, para sentar dentro do conselho de administração com mais pessoas junto contigo e que tu entenda se aquela empresa está indo para onde você quer que ela vai. Então, assim, é bem comum a gente ter na estrutura, sentado na mesa, um médico, um músico, um psicólogo que não fazem parte da empresa, mas tenham total noção de quem está tocando a empresa está tocando pro lado certo ou está tocando pro lado errado, está dirigindo a empresa pro lado errado. Então, assim, é bem comum. A gente usa muito essas ferramentas de profissionalizar a empresa. Então tu acaba contratando CEOs de mercado, diretores de mercado, gerente de mercado para trabalhar para ti. Então, assim, essa parte do workaholic, aquela loucura, a gente pode terceirizar essa parte, tá? Então, assim, deixar a boa vida um pouquinho mais pro sócio também. Dá para trabalhar desse jeito. Pois é, a conclusão seria essa, né? Não se preocupe, outras pessoas vão tocar muito bem e você vai estar em outras funções. Claro, né? Com ferramentas de auditoria, ferramentas de controle, que tu não perca a gestão da empresa. A gestão e a estratégia da empresa está contigo. Só que o dia a dia, aquele vai lá, cobra do funcionário, vai lá, bate meta, tudo mais, isso a gente consegue colocar um profissional no mercado para fazer, sem problema nenhum. Já tem várias estruturas montadas assim. Hoje a Zen é assim. Hoje não tem familiar na gestão, na alta gestão. Tem um primo meu que trabalha dentro da empresa, mas ele não está na alta gestão ainda. Tomara que chegue. A gente prefere quando tu tem um profissional capacitado, profissional com sangue no olho, que a gente diz, e que seja da família. A gente prefere. Mas nem sempre a gente consegue encontrar essa pessoa dentro do núcleo familiar. Então a gente acredita que vale mais a pena contratar. E também tem aquela regrinha, né? Contrate alguém que seja fácil de demitir, né? Quando a gente coloca o familiar também é complicado nesse alto cargo de gestão. Se ele por algum motivo pessoal, espiritual, ele começa a perder performance, também é complicado substituir ele. Então, assim, no final das contas é muito mais fácil tu colocar um profissional no mercado. A gente escolhe, pega a Headhunter, que são empresas especializadas em achar essas pessoas, esses profissionais, coloca ali na gestão e avalia, fica avaliando o tempo inteiro. Perdeu performance? Troca. É que nem técnico de futebol. Não tá ganhando o jogo?
troca. Se for um familiar, fica mais amarrado, né? Se for familiar, é mais amarrado. Pode dar uma crise na família. O maior risco é chama complacência, o nome disso. Você passar a mão na cabeça. Então, segundo John Davis, que é o maior estudioso nessa área de empresas familiares no mundo, ele até esteve em Florianópolis tem uns 2 anos, assim, foi bem interessante, lotou a Fiesc lá com a palestra dele. Ele fala que o maior risco das empresas familiares é uma palavrinha chamada complacência. É você passar a mão na cabeça. Então, se o familiar ele tem um cargo executivo, ele precisa ter um cargo bem descrito, com as suas funções, os seus horários, as suas regras, né? Então, assim, tem hora para chegar? Não tem. Então, ok, não tem, mas se tem, ele chega na hora. Ele precisa entregar o quê? Qual é a rotina do cara? Quais são as metas? Né? Qual é o salário? Ele tem férias? Não tem férias? Primeiro você faz a regra do jogo e depois alguém tem que cobrar. E aí, avaliação de desempenho, você usa a técnica daí de gestão de pessoas para avaliar. E aí vira um profissional, né, com um salário. Diferente se a pessoa também já é sócio, ele vai ter lá a sua distribuição de resultados. Mas tudo parte do primeiro princípio, que a empresa precisa gerar caixa para isso. Então, se lá na Zen é possível a gente ter o privilégio, né, de ter bons executivos trabalhando, é porque ela gera caixa para isso. Senão, você precisa sentar, né, na empresa e fazer ela funcionar. Certamente vocês já estudaram o case Zen e quando que foi a mudança de chave ali, digamos assim? Foram troca da primeira para a segunda geração realmente? Mais ou menos quanto tempo assim? A Zen começou a olhar para essa parte de sucessão em 2000, 99, 2000, já foi contratado um consultor de São Paulo, João Bosco Lodi, ele já é falecido. Ele foi um dos primeiros caras a ter consultoria de governança familiar, de sucessão familiar. Quem indicou ele foi o Egon da VEG, que ele já tinha trabalhado dentro da VEG, e ele indicou esse profissional, e daí para frente é uma jornada que não parou mais. Então a gente tem pelo menos aí 25 anos de trabalho focado em sucessão, em governança corporativa, estruturar a empresa. Aí a gente foi para a linha do profissionalizar. A gente teve uma sucessão para um tio meu, 2 tios meus, então girou o cargo de diretor lá, na época não chamava CEO, chamava diretor. Sim. Girou o cargo de diretor, depois foi contratado um externo, depois voltou um tio nosso, e hoje a gente está no terceiro CEO externo, né, que a gente chama o CEO profissional na empresa. Mas assim, não existe nesse mundo, é uma jornada relativamente longa, tá? Não existe uma virada de chave assim, nossa, quando o Daniel e a Roberta chegaram lá na empresa e eles falaram, não, quem é que é o sucessor agora é o Joãozinho, bota o Joãozinho, viramos a chave da empresa. Isso não existe. Isso é uma jornada, isso é uma capacitação, eles vão entendendo o processo, vão ganhando confiança, vão ganhando confiança do dono. Outra coisa que não era chamado muita atenção, todo mundo olha para o sucessor e esquece do sucedido. O sucedido já fez, deixa ele para lá, é só tirar ele. Quando tu não considera aquele conhecimento do sucedido, do fundador, e tu joga ele para fora só da empresa, tu tá jogando um patrimônio gigante fora. Outro, a probabilidade de ele boicotar essa sucessão é grande, porque ele não quer perder o poder total. Ele tá na hora de sossegar, ele tá na hora de aposentar, ele tá na hora de tirar o pé, só que ele não pode parar de um dia para o outro de todas as atividades. Todo mundo sabe, ninguém vai para casa não fazer nada, sabe assim? Então assim, prestar atenção no sucedido, dar atenção, colocar ele no lugar certo, trazer uma cadeira para conselho, por exemplo, para ele, e ele participar de várias atividades, trazendo o histórico dessa empresa, é muito interessante. Então assim, não tem uma virada, era esse, agora virou aquele, foi do pai pro filho e a empresa voou. Tu vai ver que é um processo relativamente lento, que ele vai gradativamente deixando um pouco mais as atividades do sucedido, passando pro sucessor, mas sem perder o fundador ali dentro da empresa. E sem falar dos desafios do mercado, né? Sim. Até essa parte o mercado está mudando tão rápido, agora a gente está com o boom da inteligência artificial e tudo mais. É difícil para um fundador acompanhar essas mudanças. É difícil.
O fundador, quando a gente tá com 80 para cima, por exemplo, que tem vários ainda na ativa, e muito bem, mas assim, é difícil para eles entender isso e onde é que dá para ganhar dinheiro com isso, onde é que dá para a empresa. É muito mais fácil ele querer ignorar aquilo. Então assim, é legal que vê uma nova geração botando gás, botando energia nisso, prestando atenção, estudando essas novas tecnologias. Então assim, fazer o mix e cada um conseguir entender aonde faz parte da gestão, faz parte dessas estratégias, é interessante. A gente brinca muito, né? Chega numa empresa assim que tem um filho do dono e a gente fala, tá bom, então agora tu pega e descreve o teu cargo. Escreve para mim exatamente o que você faz. Isso é uma ferramenta que a gente trabalha. A Roberta usa muito isso. Escreve o que você faz. E não dá. Ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, ele não faz nada, sabe? Eu cuido disso, eu olho para aquilo, não. Cuidar e olhar não é fazer gestão. Se tu é responsável, se der errado, não. Então, assim, ó, só esse exercício, se tiver algum filho de dono aqui, senta agora em casa, agora na hora do almoço, escreve o que você faz. Se não tiver claro o que você está fazendo dentro da empresa, levanta a cabeça e pede ajuda, senta com o pai, porque as funções têm que estarem bem claras. O que tu faz dia a dia tem que estar muito claro para ti. Por que tu acordou, por que tu entrou na empresa, por que tu sentou na tua escrivaninha e o que tu vai entregar até no final do dia, ou até no final da semana, até no final do mês. Se não tiver claro isso, é porque o teu cargo, a tua função ali, ela tá um pouco, tu é filho do dono só. Aí tu vai se perder isso. E como é que tu vai fazer essa sucessão? Como é que tu vai assumir que área? E o filho do dono, assim, ele não é feliz. Ele também se sente incomodado de chegar na empresa e não ter as suas regras, o seu cargo definido. Às vezes ele pergunta, Roberto, mas o que eu estudo? Que área que eu... É realmente difícil se você não tem isso estruturado. Porque o pai acha que passa por osmose o conhecimento, né? Que senta aqui do meu lado que tu vais aprender. E aí entra um ponto que aí também é baseado em muita metodologia, que é o perfil. As empresas familiares que a gente atendeu até hoje aqui na região, que tinham mais conflitos familiares, é porque um dos filhos, né, do dono, tinha um alto grau de criatividade. É uma pessoa que tem uma aceleração mental absurda. E assim, pode ser um grande potencial para a empresa, um perfil criativo, porque é um perfil raro. Também é difícil encontrar. Eu já avaliei mais de 500 perfis e eu consigo encher uma mão aí com os criativos. Criatividade mesmo, aquela pessoa que se tu chamar para uma reunião, agora brainstorming, né, que é reunião para dar ideias, é a pessoa que vai te encher de ideias, só que nem todas as ideias são aplicáveis, nem todas você consegue colocar em prática. Tem que filtrar. Mas se você abafa essa pessoa também, não deixa extravasar a criatividade, vai ficar triste, depressivo. Então assim, eu encontrei nessa jornada aí de assessorar empresas, pessoas tristes, tomando remédio, com alto índice de depressão, porque não podiam falar, sabe? Não podiam expor as suas ideias, né? Tinha essa parte da criatividade exagerada, mas muito abafada por esse, às vezes, um perfil mais conservador ou não criativo do pai ou do irmão, enfim. E então esse conhecimento de você trazer as pessoas certas no lugar certo é o caminho da liderança hoje. Você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Não tem certo e errado. Essa pessoa não serve para nada. Serve. Aquela pessoa tem um perfil, ela tem um dom, ela tem os seus pontos fortes, ela só precisa estar fazendo o que ela tem capacidade para fazer. E não está no lugar errado, né? Porque aí às vezes você tem um super perfil, tem um cara que tem uma liderança alta, mas você não tem funcionário. Sim. Às vezes você tem uma liderança baixa e tem lá 500 pessoas para administrar. E aí não vai funcionar. Às vezes essa troca, e é muito engraçado também os irmãos, né? Eu e o Daniel, a gente já fez vários testes de perfis, né? Por causa da Zen. O que acontece é que são perfis complementares. Irmão tem muito isso, e vocês também vão se identificar com seus irmãos em casa. São criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma cultura, mas são pessoas diferentes. Imagina isso numa empresa, né? Isso, imagina isso multiplicado, né? Nossa família são 23 primos. Imagina se todos estivessem dentro da empresa. E quando ela fala perfil complementar, é bonito, né? Mas geralmente é o que dá conflito, porque
eu quero que ela faça como eu faço, vamos dizer assim. Por que tu não estudou antes? Por que tu não... por exemplo, a Roberta traz uma ideia, eu jogo na planilha. Para ela já está decidido, só da ideia dela está decidido o que ela tem que fazer. Eu tenho que jogar na planilha, eu tenho que ver se vai ter payback, se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Eu tenho que fazer projeção, eu tenho que olhar aquilo com números. Porque para mim o que vale são os números, eu entendo números. Para ela só se ela pensa e foi, chegou lá, vai funcionar, sabe assim, mas isso tudo na cabeça dela. Se eu não botar no número, eu não consigo nem decidir. Isso é fácil a gente brigar. Depois tu entende que é complementar, tu dá o tempo pro cara botar no número e ela vai para casa tomar um café, espera eu decidir se aquilo dos números faz sentido também. E pode ser que não faça e a gente volta a conversar. Então assim, quando tu entende que é complementar, tu diminui o conflito. Porque é muito fácil de tu brigar assim, tu não pensou nisso, tu já fez o payback, não fiz, mas vai dar certo. Não vai dar certo, brigou, pronto, já não foi para lugar nenhum. Tá? Então assim, o complementar também é fácil de dar o arranca-rabo. Entre os mediadores, né? Sim. Então, assim, entre essa mediação. Roberta, deixar o contato aí de vocês então, sobre o curso, sobre quem quer entrar em contato, enfim. O curso, ele tem o site, né? filhododono.com. Aí ali tem os e-mails e os telefones para falar com a gente. E eu vou fazer o cupom assim que eu sair daqui. Opa. Então, assim, o cupom de desconto do curso vai ser Super 60% de desconto. Então, Super 60 dentro do site. No Instagram a gente eu na parte do curso e da consultoria Filho do Dono 10 Mandamentos, você me acha lá. E assim, estamos aqui na região, né? São João fazia tempo que a gente não vinha pra cá, bem legal. Cidade bonita, limpa, organizada, né? Tem um polo também aqui de calçados e empresas. Desejo sucesso aqui para todo mundo, nas empresas familiares, seja pequenininha quanto a grande, porque os problemas são os mesmos. E nós temos um portal de governança corporativa, né, que foi criação nossa, então onde todos os documentos, reunião e tudo circula por dentro do portal. Então pode entrar em Roda GC, que é Roda Governança Corporativa, né, que é o que rege uma associação. Então rodagc.net, pode entrar no nosso site lá, ou Instagram também. Roda GC você acha, Roda Governança Corporativa. Roda é Roberto e Daniel. Opa. A gente criou foram bem criativos. Obrigado, Daniel Zen, Roberta Marina Zen, obrigado pela participação, sucesso. Obrigada também. Valeu, obrigado. A gente fica à disposição aí futuramente também.